Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. Entre 1968 a 1985, um terrível assassino aterrorizou as ruas de Florença, na Itália. Ele ficou conhecido como o Monstro de Florença. Mas será que a polícia descobriu quem é este homem? Fique aí que vocês vão entender muito bem como que aconteceu esse caso. Mas antes, deixa o like aqui no vídeo que vai me ajudar muito. Se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para quem quiser seguir, porque nós temos o Instagram e também a página no Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje. No dia 21 de agosto de 1968, era pouco mais da meia-noite e meia quando um casal chamado Antônio Lobianco, de 29 anos de idade, e Bárbara Lossi, de 32 anos, saíram do cinema. Eles eram amantes, estavam de carro e no banco de trás estava dormindo o filho de Bárbara, chamado de Natalino. Ele tinha apenas 6 anos de idade. Mas a verdade é que estavam na hora e no lugar errado, porque acabaram levando um tiro na cabeça na pequena cidade no oeste de Florença. Mas a criança despertou em meio à série de tiros e quando olhou, tanto a sua mãe, a Bárbara, quanto Antônio estavam mortos. Quando deu 2 da manhã, o Natalino tocou a porta de um homem. A casa ficava a 2 quilômetros e 100 metros do local onde aconteceu o crime. E o caminho era difícil de ser encontrado, tinha várias pedras, tinha uma ladeira e sem contar que o Natalino ele nunca tinha ido nesse lugar. E o mais estranho, gente, é que ele deixou os sapatos no carro, ele estava usando apenas meias e as meias estavam limpas e ele não estava cansado de andar. E ele disse o seguinte para o homem: "Abra a porta para mim. Estou com sono e meu pai está doente na cama. Depois leve-me para casa porque tem minha mãe e meu tio que morreram no carro." A polícia foi até o local e a Bárbara estava sentada no banco dianteiro esquerdo, no banco do motorista, com a roupa cheia de sangue e a saia até a virilha. Ela foi atingida por 4 tiros, um deles atingiu seu coração. Já o Antônio estava sentado no banco dianteiro direito do carro, com o encosto para baixo. As suas calças estavam abertas e ele foi baleado 4 vezes. O Natalino, na sua primeira versão dada aos investigadores, disse que não viu nada e que chegou sozinho na casa do homem que pediu ajuda. Só que depois ele disse que foi seu pai quem o levou até aquela casa para pedir ajuda. E depois ele deu outra versão e toda hora ele mudava. A Bárbara era famosa nessa cidade pelos seus casos amorosos, por se envolver com outros homens, sendo casada, e ela tinha até um apelido de abelha mestre. E o seu marido era um homem muito ingênuo, muito bondoso. O nome dele era Stefano Melli e a diferença entre os dois era de 20 anos. Quando aconteceu o crime, ele foi acusado e passou 6 anos na prisão, mas mesmo estando na prisão, outros casais foram mortos com a mesma arma. Com isso, fica claro que Stefano não cometeu o crime e após sua prisão, vários amantes de Bárbara foram suspeitos de ser os autores do crime. Pasquale Gentecor, de 19 anos de idade, trabalhava como bartender e a sua namorada, Stefano Pettini, de 18 anos, trabalhava como secretária. Exatamente na meia-noite de sábado do dia 14 de setembro de 1974, eles passaram algumas horas em uma discoteca, depois foram numa pista de terra perto de Borgo São Lourenço. Os dois decidiram ficar nessa estrada para ficar mais à vontade para namorar, mas antes de terminarem foram mortos a tiros e esfaqueados. Vários casais que costumam estacionar na mesma área onde o casal foram mortos disseram que a área em particular era muito frequentada por observadores. Muitos deles agiam de forma muito estranha, porém eles nunca desconfiaram de nada ou de alguém. No dia 6 de junho de 1981, Giovanni Fudi e Carmela Di Nuccio foram passar a noite juntos. O Giovanni tinha 30 anos de idade e Carmela 21 anos quando foram mortos com um tiro e esfaqueados em um sábado à noite perto de Scanditi, que é uma comuna italiana da região de Toscana. O Giovanni foi atingido por 3 tiros de calibre 22, todos fatais porque atingiram órgãos vitais, 3 facadas nas costas e vários pequenos cortes no pescoço. Já a Carmela foi vítima de 5 golpes fatais de uma arma conhecida como berretta, que é um nome genérico atribuído à fábrica de armas de fogo italiana. Ela mostrava sinais de pequenas feridas nos seios e no pescoço e 2 facadas nas costas e na parte inferior do abdômen. Na manhã seguinte, um homem de 30 anos de idade chamado de Enzo Spalletti, que era médico,
e pai de 2 crianças pequenas, acabou falando do crime antes dos corpos serem encontrados, então ele acabou sendo preso por 3 meses, acusado de homicídio, até que no dia 23 de outubro de 1981, o assassino atacou novamente. Em 22 de novembro de 1981, Stefano Bardi, de 26 anos de idade, e Suzanne Cambi, de 24 anos de idade, estavam noivos e iriam se casar em poucos meses. Eles foram mortos com um tiro e esfaqueados no parque na vizinhança de Calesano. A área pública de Susana tinha sido cortada como a de Carmela. Uma pessoa anônima telefonou para a mãe de Susana na manhã depois do assassinato para falar sobre a sua filha. E uns dias antes do homicídio, Susana tinha dito à sua mãe que havia alguém perseguindo ela de carro. Em 19 de junho de 1982, Paolo, de 22 anos de idade, e Antonella, de 20 anos, assim como os outros últimos casais, estavam noivos e perto de se casarem. Foram mortos a tiros dentro do carro enquanto estavam parados no terreno em Montespertoli, que é uma comuna italiana da região da Toscana também, na província de Florença. Desta vez, o assassino não mutilou a vítima feminina. Paolo, apesar de ter sérias feridas, ainda estava vivo quando o encontraram. A polícia e as ambulâncias foram chamadas de imediato ao local, mas o Paolo acabou morrendo no hospital depois de algumas horas. E durante a investigação, uma reconstrução foi feita e acabou concluindo que depois de assassinar o casal, o monstro, como ficou conhecido, conduziu o carro de Paolo durante alguns metros para escondê-lo e também os corpos. Foi num bosque perto do local, mas acabou perdendo o controle do carro e abandonou ele, onde foi descoberto. No dia 9 de setembro de 1983, Vilhelma Maia, de 24 anos de idade, e Jens, também de 24 anos, eram estudantes alemães da Faculdade de Belas Artes em Osnabrück. Eles estavam viajando pela Itália e, infelizmente, eles tiveram um fim trágico. Ambos foram mortos a tiros em um Volkswagen Samba Bus em Galuzio, em um bairro da Florença. O Jens tinha cabelo longo e ele era muito pequeno e com isso pode ter levado o assassino a pensar que se tratava de uma mulher. Em 29 de julho de 1984, Claudio Stefanasti, de 21 anos de idade, e Pia Routine, de 18 anos, eram namorados e também foram mortos a tiro e esfaqueados no carro de Claudio, que estava estacionado no bosque. O assassino removeu a zona pública da mulher e o seu peito esquerdo. Existem relatórios de um homem estranho que o seguiu numa loja algumas horas antes da morte. Já um amigo próximo de Pia Routine disse que ela chegou a comentar com ele que estava sendo incomodada por um homem enquanto trabalhava no bar. E em 7 de setembro de 1985, Jim Michael, de 25 anos, e Nadine, de 36 anos, estavam em um acampamento na Itália quando Nadine foi morta a tiro e esfaqueada enquanto dormia na sua tenda num bosque perto de San Cassiano. Já o Jim Michael foi morto a tiros a uma pequena distância fora da tenda enquanto tentava escapar. O corpo de Nadine foi mutilado. Após este último assassinato, o monstro enviou uma nota insultando a polícia junto com um pedaço do peito de Nadine para o Ministério Público de Florença. E na nota ele escreveu que um assassinato tinha acontecido e estava desafiando a polícia a procurá-lo. Todos os episódios tinham em comum o mesmo modus operandi do criminoso e a mesma arma usada. Mas houveram algumas exceções. Eram agredidos sempre casais. O assassino, ele sempre atacava as vítimas quando estavam em um lugar deserto, sempre em uma noite muito escura ou então em uma lua nova, e ele preferia atacar nos fins de semanas ou feriados. Exceto para o último duplo assassinato, porque as vítimas elas estavam em tendas e nos outros casos as vítimas eram agredidas dentro do carro. Em todos os casos, o criminoso utilizou a mesma pistola, uma berreta da série 70, e nos 4 casos cortou a pubis da vítima feminina. Como suspeito dos crimes, 4 homens foram condenados em tempos diferentes, que foram Stefano Melli, Pietro Pacini, Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Porém, para grande parte da mídia e dos críticos, nenhum dos 4 suspeitos eram de fato o assassino. Em 2001, o inspetor-chefe da polícia disse que os crimes estavam ligados a um culto satânico supostamente ativo na área de Florença. E em seu depoimento, Giancarlo havia falado de um médico que havia contratado Pietro Pacini para cometer os assassinatos e recolher a genitália das mulheres para uso em rituais. Porém, não foi provada essa informação.
Mas o que sabemos até hoje é que houveram vários suspeitos, eles foram presos e mais tarde foram liberados quando houve outros crimes parecidos como esse que falei pra vocês. E até hoje esse caso permanece sem solução. É isso aí, investigadores, esse foi mais o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um caso muito difícil trazer pra vocês, porque é um caso italiano, muitas palavras difíceis. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam esse caso do monstro de Florença e me falem se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar o like que vai me ajudar muito. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!